pura, torcedor vascaíno, você precisa prestar atenção. Primeiro, obrigado pelo carinho de todos vocês que estão aqui no meu canal. É importante que você se inscreva. O canal a cada dia cresce graças ao seu like. Não deixe de dar aí o seu joinha. Bom, vamos falar aqui de Vasco e do bate-papo que eu tive com a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e que chefiou a delegação brasileira na Europa nos jogos contra Inglaterra e Espanha e por todo o período que a seleção brasileira passou nas cidades de St. Albans, Londres e Madrid. E eu todo dia, praticamente todos os dias, eu estive com a Leila Pereira porque ela foi muito participativa. O tempo inteiro ela esteve acompanhando as entrevistas coletivas na seleção brasileira, transitando, portanto, no meio dos jornalistas. Eu cheguei até a perguntar para ela, né, se tinha muita diferença da postura e das perguntas dos jornalistas que cobrem a seleção brasileira em relação aos jornalistas que cobrem o dia a dia do Palmeiras. E ela falou que no Palmeiras ela não acompanha as coletivas, somente quando ela está presente e quando é a apresentação de jogador, mas que no dia a dia, nas entrevistas, ela não acompanha e que na seleção brasileira ela estava acompanhando. E é lógico que eu conversei com ela sobre Vasco. A gente vai falar sobre esse tema. Vou contar para você, torcedor vascaíno, como é que foi esse bate-papo. Mas antes, há muito tempo que eu não rodo a vinheta. Vinheta rodada. Não deixe de se inscrever no canal e deixe agora o seu like, é muito importante para que esse conteúdo possa alcançar outras pessoas. Bom, desde o primeiro dia que eu estive com a Leila Pereira, que me deu vontade de conversar com ela sobre o Vasco da Gama. Se de fato ela era vascaína, ou foi vascaína, a relação dela com o Vasco, porque, para quem não sabe, ela é do estado do Rio de Janeiro, nascida em Cabo Frio. E, segundo ela própria, ela vai com alguma regularidade à cidade de Cabo Frio. Conversamos sobre Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, aquela região dos lagos que eu tanto frequentei na minha infância, mas é claro que o assunto que eu queria puxar era Vasco da Gama. E qual foi a estratégia que eu utilizei? Eu não conhecia a Leila, imagino eu, não perguntei, mas acho que ela também não me conhecia, não perguntei. Então, eu fui criando assim não é uma intimidade, mas eu fui criando assim um respeito no dia a dia, de sempre cumprimentá-la, mas nunca puxar conversa. Jornalistas paulistas ficavam sempre próximos a ela, porque já conhecia e buscava notícias de Palmeiras e do negócio envolvendo Robinho, Daniel Alves, enfim. E eu no dia a dia, tudo bem, Leila? Ia para o meu lugar, né? Ia criando ali uma relação de respeito. Mas eu não estava aguentando, eu queria falar de Vasco. Eu sabia que em algum momento eu iria falar de Vasco. Só estava esperando, né, o momento certo. E eu também não podia ficar deixando para depois a Leila sumia. E aí, como é que ficava eu na parada? Enfim, no dia da entrevista do Vinícius Júnior, quando ele chorou, naquele dia eu pensei, só não pode fugir de hoje. Porque o dia seguinte é o dia do jogo, e aí eu estou envolvido em jogo, em transmissão, ela está envolvida com seleção, não vejo mais a mulher. Aí vamos lá, no dia do choro do Vinícius Júnior, aí depois teve o treino da seleção brasileira, eu conversei com ela no treino, nada sobre Vasco, ali eu criei, como é que você está, Leila? Falei de chefiar a delegação brasileira, nada demais.
Aí teve a coletiva do Dorival Júnior. Aí eu fiquei esperando. Quando terminou a coletiva do Dorival Júnior, ela levantou para ir ao elevador, eu percebi, fui e esperei. Aí conversei um pouquinho. Aí eu bati um papo com ela. E aí foi o seguinte. Primeiro, Leila, você é de Cabo Frio? Né? Região dos Lagos? Sou de Cabo Frio. Eu não poderia deixar de te perguntar, Leila. Dizem que você era vascaína, né, quando criança. E ela falou, eu sabia que você ia me perguntar sobre isso. Eu tinha certeza. Ela contou. Bom, eu nunca fui Vasco, porque eu nunca liguei para futebol, eu nunca fui ligada, eu não gostava de futebol. Porém, eu tenho 2 irmãos que são muito vascaínos. E o meu pai, no caso o pai dela, também é vascaíno. Então, eu tenho assim um carinho, porque eu convivi e convivo com pessoas que eu amo e que são torcedores do Vasco. Mas eu nunca gostei de futebol. Eu passei a gostar de futebol quando eu conheci o meu marido, palmeirense. E aí eu passei a gostar do Palmeiras por conta dele. Ela até falou que hoje ela é mais Palmeiras do que o marido. Ela é mais fanática pelo Palmeiras do que o próprio marido. Mas, segundo ela, na infância, Fluminense, que ela teve, que é do estado do Rio, a Fluminense, ela não gostava de futebol. Não gostava de futebol. Eu falei, tá vendo? As pessoas falam que você é Vasco. Eu falei, não gostava de futebol e sou Palmeiras. Aí eu comecei, que momento do Vasco. Aí outras pessoas se aproximaram também, que momento do Vasco. Aí eu puxei, né? Olha, o Vasco só não diminuiu o tamanho por conta da torcida, hein? Aí ela, é verdade. A torcida do Vasco é incrível. Impressionante o que a torcida do Vasco fez e faz. Você tem razão, eu concordo com você. A torcida do Vasco realmente é maravilhosa. E aí falamos de estádio, São Januário, né, obsoleto, pequeno para a torcida do Vasco. Aí outras pessoas também estavam conversando ali. Veja bem, torcedor, eu não estava entrevistando a Leila, não era uma entrevista. Eu estava batendo um papo com ela, falando de Vasco, né, conversando com ela, para saber se realmente, né, há um interesse dela ou da Crefisa em ajudar o Vasco. E aí, do meu lado, alguém falou assim, e aí, mas vai ajudar o Vasco? Você não está ajudando o Vasco? Alguma coisa por aí. E ela, por enquanto, tipo, você está ajudando agora? Ou não vai ajudar? Ela, por enquanto, e saiu dando uma risada. Tipo, aguarde um pouquinho. Espere porque já vem uma ajuda ao Vasco. Foi exatamente isso, ficou muito claro para mim, mas ficou muito claro. E eu já ouvi de muitas pessoas, de algumas pessoas, de que ela vai ajudar o Vasco, que a Crefisa vai ajudar o Vasco, mas são algumas entrevistas que as pessoas fazem cortes, jogam na internet, aí a gente perde um pouquinho do sentido. Então, dessa vez, eu testemunhei e foi comigo. Então, a impressão que causou para mim, é que, de fato, há um interesse em ajudar o Vasco. Eu falei assim, por enquanto, sabe? Por enquanto eu não estou ajudando, é por enquanto. E aí saiu rindo. E para resumir, então, torcedor, a família dela é vascaína, isso é importante, é muito importante, por quê? Porque as pessoas que ela ama são Vasco. É natural que ela queira ver felizes as pessoas próximas a ela, os irmãos e o pai. É provável que na família até haja uma cobrança, né? Leila, ajuda o nosso Vasco, Você ajuda o Palmeiras, ajuda o Vasco do teu pai aqui, ajuda o Vasco do teu irmão aqui. Então eu acho que é uma questão de tempo, de contrato, né? Enfim, de organização.
para que o Vasco possa já ter aí uma ajuda, talvez a construção do novo estádio de São Januário, como se fala, o naming rights do novo estádio de São Januário, estádio Crefisa, eu não sei, mas foi muito bom o bate-papo com a Leila para eu ter a real percepção da relação dela com o Vasco da Gama. E não ficar aqui enganando o torcedor, passando uma esperança que inexiste, de que ela é vascaína desde criança. Pô, ela nasceu no estado do Rio, então ela não nasceu Palmeiras, nasceu Vasco. Ela não gostava de futebol, ela foi bem clara. Tá bom? Então tomara que esse dia chegue logo, né? Não só a Crefisa, não só a Leila, que outras pessoas possam ajudar o Vasco, que o Vasco possa se ajudar. Isso é o mais importante. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Forte abraço.